Começando mais um programa Visionários. E hoje eu vou falar, viu? Esse programa aqui não vai falar português. Esse programa é internacional hoje, Eliseu Assunção. Maravilhoso, maravilhoso. Eu comecei uma iniciativa em 17 de junho de 2023, chamado Leilão Summit Day. E uma das palestras que mais fez sucesso nesse evento foi sobre investimentos imobiliários dentro dos Estados Unidos. E vou falar, para mim naquela época, investir nos Estados Unidos parecia uma coisa meio estranha, parecia ser uma coisa meio distante. E a gente hoje trouxe ele que entende tudo sobre os Estados Unidos, ele vai explicar o que é uma LLC, ele vai explicar como comprar imóveis de leilão, fazer imóveis no Airbnb dentro dos Estados Unidos, né, Eliseu Assunção? Fábio Tavares veio hoje para trazer todo o seu conhecimento. Bem-vindo, Fábio. E nos ajudar, Eliseu. Hoje a gente vai fazer uma mentoria gratuita aqui. Era isso que, na realidade, João, quando eu sugeri o Fábio vir até aqui, era isso que eu queria, né? Uma mentoria gratuita. Era essa a ideia. Fábio Tavares, nosso visionário de hoje. Obrigado, pessoal. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um bom dia para vocês, bom dia para quem está assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabe que hora que vocês vão estar assistindo. Mas obrigado, estou aqui para falar um pouquinho sobre real estate, né? Um pouquinho sobre o mercado imobiliário americano, onde eu já milito há 12 anos. Tenho saudade daquele dólar a 2,22, que beleza, a 1,89. Eu sei que hoje não é mais a realidade, mas eu acho que ainda é tempo de a gente conseguir fazer bons negócios nos Estados Unidos. Com certeza. Pois é. E você sabe que recentemente a gente foi para os Estados Unidos, fomos lá para Newark, né? Região ali de Nova York. Boston. A gente ficou uns 10 dias lá, né? Foi. Ficamos 10 dias lá. Inclusive, o programa Visionários, tivemos 3 episódios aqui, ou 4, mostrando a nossa jornada nos Estados Unidos. E a gente está com uma tese muito grande de expatriar, né? De ter algum ativo nos Estados Unidos. Perfeito. Mesmo porque a questão política brasileira, a questão financeira, monetária, Perfeito. né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ter algum ativo, de ter dólar realmente guardado. Né? Diversificar. Acho que o que a gente busca hoje, e acho que todo mundo deveria buscar, é uma diversificação de patrimônio. Perfeito. Constante, né? Então Perfeito. O cara tem um pouco de ação, ele tem um pouco de CDB, ele tem um pouco lá em ouro e qualquer coisa. Perfeito. E Bitcoin. e o dólar é uma boa alternativa. O que a gente busca e o que a gente te chamou aqui para falar um pouco também e nos explicar um pouco mais como funciona é como gerar renda em dólar. Porque isso é importante. Não só você ter patrimônio em dólar, né? ter um ativo em dólar que já te protege um pouco. Perfeito. Né? Eu acho que um pouco não, te protege muito já. Mas talvez 20%, 30% do seu patrimônio, a gente acredita muito que a gente deve construir renda em dólar. Né? Então, pode falar um pouquinho para nós aí, Claro, Fábio, vocês são feras pra caramba. Acho que o raciocínio de vocês é perfeito, né? Ele bate muito com o que a gente prega nas nossas apresentações também. Então, diversificar é uma lei hoje que ninguém discute. É uma das poucas verdades absolutas no mercado. Com certeza. Que nenhum coach de investimento ele critica ou pensa diferente. Então, a gente já parte num pressuposto que todo mundo concorda, o que é raro nesse mundo dos investimentos, né? Então, a primeira dica que a gente possa passar para o pessoal que está assistindo a gente é diversificar. Dentro dessa diversificação, aparecem aí diversas opções, né? Umas mais agressivas, outras mais conservadoras, né? E eu acho que esse tipo de trabalho que a gente faz nos Estados Unidos, ele vem atender um nicho muito bacana, onde você consegue diversificar com segurança e com alta rentabilidade. Então a gente já partiu de um pressuposto correto de diversificação, mas como é que eu vou rentabilizar, como é que eu vou ter bons resultados sem me expor dentro de um mercado seguro, né? E por isso que eu me apaixonei por esse mercado, pelo fato de a gente estar em dólar, estamos na moeda mais forte do planeta, estamos em imóveis, todo mundo conhece a segurança desse tipo de investimento, e a gente utiliza os leilões para rentabilizar. Né? Então, assim, esses que máquina pontos, de fazer dinheiro. É isso que eu falo. Na minha opinião, é um dos melhores investimentos do mundo, porque na hora que você vai avaliar, no final do dia, é sempre uma questão de risco e retorno. Então, a gente tem um equilíbrio muito bom nesse sentido e a gente veio para quebrar
aquela imagem de que imóveis nos Estados Unidos é apenas um imóvel em Orlando para você alugar quando você não estiver lá com a sua família, que é o que boa parte, sei lá, 90% dos brasileiros que se vendia, né? Exatamente, inicialmente pensa, né? Sim. A gente tem um mercado de leilões que inclusive é maior do que o mercado brasileiro. E aí acho que eu vou conseguir aos poucos contar um pouquinho como é que foi minha história, como é que eu fui parar naquele lugar lá. Antes do Leilão Summit Day, jogando lá para 10, 12 anos para trás, quem era o Fábio Tavares? O que comia, o que vivia, o que vestia, o que fazia? Era CLT? Quem era Fábio Tavares, mano? Conta pra gente. Então lá, a história é bem maluca, né? Porque a minha formação é como fisioterapeuta, né? Antes de ser fisioterapeuta, eu estava muito próximo de ser jogador de futebol. Sério? Caramba. Então, dando um passo para trás, né? Eu estava jogando futebol, me machuquei, né? E não fui atleta por uma lesão no joelho. De tanto fazer fisioterapia para voltar a jogar futebol, me tornei fisioterapeuta como profissional. E é uma área que é um pouco complicada, porque você ganha muito pouco por atendimento, né? E isso vai gerando uma certa frustração, porque você estuda muito e ganha pouco. Lá para 2002, eu e o meu irmão, também fisioterapeuta, nós abrimos uma empresa de saúde no Brasil e demos um pulo de profissional da área da saúde para empresário na área da saúde. E eu acho que foi um pulo super bacana, fez total diferença na nossa vida. Dali a alguns anos a empresa começou a andar muito bem. Então, um fisioterapeuta que tinha dificuldade passou a ser um empresário com um certo sucesso. E aí chegou um determinado momento que vamos fazer o que com o dinheiro dessa empresa, né? E aí eu comecei a estudar investimentos e eu sempre tive uma paixão pessoal e até familiar, um pouco de herança, pela questão do imobiliário. E aí a gente começou a estudar leilões. Mas agora, se você voltar para leilões em 2005, 2006, você não tinha um leilão Summit Day, um baita de um evento que te desse toda o step by step para você começar. Ou seja, conhecimento, informação, a gente talvez não tinha nem rede social, não me lembro direito, mas talvez era a época do Orkut. Acho que Orkut. Época do Orkut. Era o máximo, Tinha as comunidades ali ainda. E hoje, quem está assistindo a gente tem um podcast legal, você tem o Leilão Summit Day, que é um evento assim, sensacional do ponto de vista de inovação, porque vocês foram os primeiros, né, a explodir isso. Foi um grande prazer estar lá, inclusive. E hoje quem está começando tem uma rede de informação que eu não tinha. E aí a gente começou a ter uma série de dificuldades no Brasil, justamente pela falta de conhecimento, pela falta de informação adequada. Eu lembro até, fazendo um parênteses, que o meu advogado na época era um advogado trabalhista. E ele não entendia patavina de leilão. Só que você está buscando ali um advogado conhecido, alguma coisa, ou seja, era um momento muito mais difícil. E aí a gente começou a enfrentar as dificuldades que um investidor sem conhecimento enfrenta. Provavelmente hoje também, quem não vai num leilão Summit Day, quem não busca uma assessoria, deve passar ainda por essas dificuldades. E a gente começou a enfrentar tanta dificuldade, fazia um negócio bom, aí fazia um ruim, fazia um negócio bom e o outro dava problema. E aí o meu irmão, com a paixão americana, meu irmão é aquele cara assim que vai para os Estados Unidos e acha que o céu é mais azul, ele acha que o asfalto é mais bonito. E nessa história toda, ele começou a pesquisar leilões nos Estados Unidos, muito baseado na frustração de alguns negócios que a gente fazia no leilão brasileiro. E aí, visionário, hein? Pois Cara é. visionário. E era uma época muito boa, que era logo depois da crise americana lá, que a gente teve ali em torno de 2008. Foi uma época excelente para isso, né? Eu já estou falando lá para 2010, mais ou menos isso. E aí, a gente já tinha uma certa experiência no Brasil. Eu fui contrário, inclusive, a migrar para os Estados Unidos. Eu fui muito na base do incentivo dele. E aí eu comecei a fazer negócios em 2011, por ali, em parceria com o meu irmão, mas muito até pelo sonho americano dele e não propriamente por saber o que eu estava fazendo, por pensar em proteção patrimonial. Eu pensava muito em rentabilidade, João. Essa que é a grande verdade. Eu estava ali num momento que, 10% eu faço aqui, 20% eu faço aqui. Qual a diferença de fazer 20% lá? Nossa, então, total diferença. Total diferença. Hoje eu tenho condições, eu tenho formação suficiente, é o que eu falo nos meus cursos, nos meus eventos,
dos eventos que eu participo com vocês, que realmente 1% em dólar é diferente de 1% em real. Totalmente. Justamente porque você tem toda essa alavancagem que no longo prazo o dólar vem subindo. E muito bacana, até um ponto que eu vou colocar, há 10 anos atrás, exatamente, tá? Da data que a gente está gravando esse programa, há 10 anos atrás, no começo de novembro, o dólar estava 2,44. Né? E a gente está falando hoje de um dólar a 5,80. A gente teve talvez uma das maiores altas agora essa semana. Não sei quando você está vendo, mas acho que o dólar chegou a 5,87. Chegou a 5,87, exatamente, aí, né? Muito próximo de 5,90. Então ele está flutuando, independente de quando você está vendo esse programa. A gente considera um dólar alto, esteja ele a 5,60, 5,70, 5,80, independente dessa faixa. É uma subida muito grande. Aí eu convido você a imaginar, né? Você que é investidor imobiliário, já tem uma certa experiência. Imagina se você estivesse fazendo os mesmos negócios que você já faz, né, nos últimos 10 anos, mas você tivesse um câmbio ao teu favor, que saísse de 2,44 e fosse para 5,80, por exemplo. Então, te alavanca muito, faz você realmente aumentar o seu patrimônio. Isso é muito bom para o brasileiro, porque como eu vivo nos Estados Unidos, eu ganho em dólar, mas eu gasto em dólar. Uhum. Agora, quem está no Brasil ganha em dólar, na verdade, e gasta em real, fica até benéfico, porque você vai ter sempre um câmbio ao teu favor. Se você tiver a renda, né? Construir uma renda em dólar, você morando no Brasil, isso é incrível. Exatamente. Toda vez que eu falo com o Fábio, eu fico feliz e triste. Eu já até imagino por quê. Porque assim, é entusiasmante ouvir você falar, e como a gente conhece o mercado americano, apesar de ainda não ter... Se bem que a gente já empreendeu lá, mas não... A gente realmente não criou raiz, sabe? Tipo, por que eu tô falando isso, né? A gente quer agora... A gente já tem algumas teses, né? Algumas estão começando, que nem essa tese do cemitério, ela surgiu porque nós abrimos ali... Nós temos um loteamento, só que o nosso loteamento hoje ele custa 600, 700 reais o metro quadrado. Caramba. Né? O que não é ruim. E aí você pega um lote de 1.000 metros que vai dar 600 mil. Aí eu pego um lote de 2 metros e 20 que custa 30 mil. Ou seja, o metro quadrado do cemitério é 10, 15 mil reais. Caramba. E no mesmo terreno você coloca 47 mil lotes. Diferente do... Quase que infinito. Então, quase que infinito. Então a gente começou a olhar algumas teses sempre fora da caixa. Né? Se você for ver os nossos movimentos, eles são fora da caixa. São fora da caixa. Fazer um programa de TV no mercado imobiliário, fora da caixa. Fora da caixa. O primeiro evento de leilões, fora da caixa. O nosso aplicativo que pega imóveis negativados, fora da caixa. Fazer um cemitério é totalmente fora da caixa. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E uma das coisas que falta realmente a gente fazer é ir para os Estados Unidos e realmente empreender lá. E esse convite, né, para você foi meio que para a gente voltar no nosso relacionamento. Eu visitei o Tarcísio, né? Fui até a casa dele, né, que é seu irmão. Que legal, a gente ficou um dia inteiro lá batendo papo. E eu acredito muito no que você faz, cara. Eu acho que você que é brasileiro, né, às vezes, talvez você nunca nem tenha ido para os Estados Unidos. Há 14 anos atrás, para mim, os Estados Unidos era um mundo escuro. Né? Eu era um cara que não tinha dinheiro, não tinha visão, não tinha prospecção. A minha realidade era muito diferente. E hoje eu consigo enxergar que se você tiver as pessoas certas para te levar até o próximo passo, fica muito mais fácil. Né? E você não precisa ter todo o dinheiro, às vezes você pode entrar em parceria, em sociedade, né? E eu quero que você fale sobre isso. A gente popularizou, na verdade, esse tipo de investimento, né? Hoje, com 25 mil dólares, você já está dentro do mercado. Porque o que a gente faz, né? A gente tem mercados que são mais baratos, mais acessíveis para o brasileiro. E o curioso é isso, porque os mercados mais baratos, que a gente chama nos Estados Unidos de mercados secundários, eles são os mercados que dão mais resultado. E são mercados onde você necessita investir menos, né? Porque a dor do brasileiro é sempre o câmbio, né? Pô, às vezes você acaba mandando muito dinheiro em real que se transforma em pouco dinheiro em dólar. E justamente esses mercados mais baratos são aqueles que você consegue maior rentabilidade, o que é muito curioso, porque as pessoas pensam que justamente é o contrário. Então, no meu histórico de busca de conhecimento, eu fiz muitos cursos americanos, onde a gente tinha ali meia dúzia de latinos e a gente tinha uma grande maioria de americanos estudando isso, até porque isso lá é uma máquina de fazer dinheiro. Sim. Existe até uma máxima nos Estados Unidos
que 90% dos milionários americanos tiveram ou têm negócios imobiliários. Né? Incrível. E aí a primeira coisa que você aprende nesses cursos é justamente que o lucro do mercado imobiliário está fora da caixa. Está out of the box. É que é justamente pensar em mercados diferentes e não trabalhar ali Miami, Orlando, talvez Nova York, talvez Los Angeles. E se você estiver dentro dessas cidades, você tem que ser ainda mais criativo. Tá? Você não vai no arroz com feijão. Então, todas as estratégias que vocês utilizam aqui, talvez elas façam sentido lá também, talvez da mesma maneira ou um pouco adaptações, diferente. Mas resumindo, é pensar fora da caixa. E a gente tem tido bons resultados, por exemplo, no Texas, em Oklahoma, que é o estado que eu moro. Inclusive, eu só moro em Oklahoma pelo tamanho da operação que a gente tem hoje em Oklahoma. Então, são situações que eu também nunca pensei em morar, nunca sonhei em morar em Oklahoma, não sabia nem que existia. Mas quando você está lá disputando aquele mercado, você é levado a determinadas cidades. E a cidade que eu moro hoje, por exemplo, ela é a cidade número 1 das 100 melhores cidades dos Estados Unidos para cash flow, ou seja, para operações de renda passiva, ou seja, aquela propriedade que você compra baratinho, coloca para alugar ou no Airbnb ou para uma família americana e rentabiliza alto, montando aí um portfólio de aposentadoria através do mercado imobiliário. Né? A minha meta, até já vale compartilhar com o pessoal, foi sempre ter 10 propriedades que eu comprasse baratinho no leilão, tivesse pelo menos ali $1.000 a $1.500 líquido em cada uma delas, e eu tivesse uma renda passiva de $10.000 a $15.000 de aposentadoria. Tranquilo, E aí eu não sei se um dia eu vou voltar na Europa, não sei se um dia eu vou estar no Brasil, não sei se um dia eu vou continuar morando nos Estados Unidos, o futuro a gente nunca tem 100% de certeza, mas a certeza que eu tenho é que com $10.000 a $15.000 eu vivo muito bem no Brasil, eu vivo muito bem na Europa, eu vivo muito bem nos Estados Unidos. Isso de renda passiva. Né? E o mercado imobiliário possibilita isso através do leilão. Porque todo mundo pensa, pô, como que eu vou ter 10 imóveis lá? Aí você tem uma série de estratégias de alavancagem, você tem as estratégias de compra, de leilão. E quando você começa a estudar isso, você descobre que isso é muito mais acessível do que você imagina. E aí a história começou, e aí o negócio começou a crescer. E estamos aqui hoje dando essa entrevista justamente por esse histórico de aprendizado que foi crescendo. Hoje, acho que vale ressaltar também, um fisioterapeuta nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, hoje tem 11 propriedades. Eu já passei a minha meta, que eram ter 10. E se eu fosse um pouquinho mais acomodado, eu amo trabalhar, eu amo imobiliário, mas hoje eu já poderia no Brasil ter uma aposentadoria que se você colocar em torno de fazer a conversão, quase R$100 mil por mês. Não, né? uns R$60 mil com certeza. Com 42 anos de renda passiva. Incrível. Ou seja, não depende das minhas 8 horas de trabalho. Incrível. Isso está passivo. É uma coisa que eu nunca imaginei como fisioterapeuta, eu nunca imaginei como ser humano, mas se você montar, quem estiver me assistindo aí, se você montar um planinho de 5 anos, 8 anos, 10 anos, e você tiver foco, conhecimento, buscar as melhores estratégias, você consegue. O americano consegue. Isso é possível para vocês, é possível para mim, então é possível para quem está assistindo a gente também. Boa. Muito bom. Resolver a Fábio, vida. Você falou uma coisa aí que me deixou aqui meio intrigado, acho que o pessoal de casa também. Você falou que com pouco dinheiro você compra uma casa. Quanto que é pouco dinheiro, né, em dólar? Como funciona isso? Por exemplo, qual é a média de valor de aquisição de uma propriedade, por exemplo, em Oklahoma? E antes de você responder, você também tinha me dito uma curiosidade, que Oklahoma acho que é um dos maiores exércitos, né? É a maior base militar dos Estados Unidos, e por isso você também consegue alugar com mais facilidade pelo fluxo de pessoas que passam por lá. Exatamente. Me explica o seguinte, né? O brasileiro normal, que somos nós aqui, acostumado a ganhar em real, pagando 5,7 na gasolina. Eu também fui esse brasileiro. IPTU, IPVA caro, né? Fala pra mim assim, quanto que você compra uma propriedade lá, reforma, qual que é o custo, né? Explica pra gente em números, os big numbers aí. Pra quem quer começar. Pra gente poder saber se isso é pra gente,
se é pro brasileiro, se dá para todo mundo ou se não. Legal. Explica pra gente. É muito bacana isso, João. E muito obrigado por essa oportunidade, porque o pessoal que assiste tem rede social hoje em dia, se vende muita facilidade também. Né, Eliseu? Sim. Muita coisa que você assim, É o pessoal, tudo fácil. o pessoal vende muita mágica e assim, por mais que a gente tenha conhecimento, você tenha técnicas, a gente tem que tomar cuidado às vezes com algumas coisas que são vendidas. E por que eu estou falando isso? Porque você me chamou a atenção, Fábio, questão de valor, preço, investimento inicial. Pô, nós aqui com todas as dificuldades brasileiras, com quanto que eu consigo começar lá? E isso às vezes é um problema pro mercado que eu trabalho. Porque a gente tem uma série de pessoas aí falando que, pô, tem a propriedade de $5.000, a propriedade de $10.000, e isso existe, tá? Caramba. Mas não necessariamente isso é um negócio bom. Tá. Por que eu vou te dizer? Muitas vezes esse tipo de propriedade que sobrou no leilão, esse tipo de propriedade que está numa cidade em decadência, você até consegue comprar barato, mas não necessariamente você rentabiliza com isso. Então é uma despesa, às vezes. Exatamente. Então, assim, você resolve, às vezes, um problema do leiloeiro, você resolve um problema da cidade investindo naquilo, mas você não necessariamente gerou um ativo interessante para o teu portfólio. Então, a orientação para as pessoas é que, primeiro, estudem, assistam programas como esse para não cair nas pegadinhas. Tá? E agora eu vou entrar, na minha opinião, nesse assunto. Para nós, a gente sempre conversando com investidores e muitos investidores que a gente conversa, até pelo nosso trabalho, a gente orienta que pelo menos $25.000 para começar. Mas a gente prefere pegar 4 investidores de $25.000 e comprar um imóvel de $100.000, que a gente esteja numa classe A, B, talvez C para B no máximo, onde você tenha bons inquilinos, você tenha possibilidade de vender essa propriedade para um militar, para um advogado, para um empresário da cidade, para pessoas que tenham créditos, o crédito que a gente chama de credit score nos Estados Unidos, de financiar aquilo. Porque acaba sendo um risco nos Estados Unidos também, e muita gente não sabe, de você comprar em periferia. Porque nos Estados Unidos você tem áreas, inclusive, perigosas para você entrar. Tá? Coisa que muita gente não sabe. O pessoal às vezes acha que os Estados Unidos é tudo perfeito, é tudo lindo, maravilhoso, e não necessariamente é. Então, quando você tem uma cidade que está em crescimento, você tem um estado que está em crescimento, você tem a técnica certa para comprar barato, você acha imóveis aí de $100.000 já contando compra e reforma. $80.000 já contando compra e reforma. E qual seria o valor de mercado desse imóvel que você gasta $100.000? Então, vou até te dar um case muito comum, assim, que eu utilizo sempre. Às vezes é uma compra de $70.000, uma reforma de $30.000 para um imóvel que vale 150, 160. Isso eu estou te falando de um padrão comum de negócio. Eu não estou te falando nem o melhor negócio que a gente fez, nem o mais barato que a gente fez. Trivial, né? Exatamente, o arroz com feijão. Claro que você tem as variações imobiliárias, às vezes pode ser um pouquinho menos que isso o investimento, às vezes um pouquinho mais. Você pode escolher um bairro que seja talvez o melhor bairro da cidade, ou às vezes um bairro que seja próximo a uma boa escola, que influencia bastante nos Estados Unidos, mas fica muito acessível. Por que eu estou falando isso? Mesmo com o dólar alto hoje, vamos falar em 580 mil, vamos arredondar, tá. 580 mil reais. Às vezes numa grande cidade do Brasil você não consegue fazer negócio. E nos Estados Unidos você consegue com esses mesmos $100.000 comprando numa cidade que está em crescimento, protegendo o seu patrimônio, que vai ter valorização, dolarizando mais a valorização, aproveitando toda uma crescente de uma cidade americana que vem se fortalecendo muito do ponto de vista econômico, da moeda que tende a valorizar. A gente já tem o Wells Fargo falando em 6,50 vai subir da cotação. Dólar vai subir e tem uma outra observação rapidinha, só um parênteses aqui. Tem um comparativo que fizeram nos últimos 20 anos, comparando o real, outras moedas e o dólar. Que você comprava com $100, hoje você gasta $190. Que é o quesito inflação é importante, inflação real. Sem dúvida. Porque aqui essa inflação que a gente vê, ela é artificial. Sem dúvida. Não é ela é muito maior. Ela não é do supermercado, né? A inflação brasileira é muito mais alta. Então assim, hoje, e com os R$100, que você comprava com R$100 há 20 anos, hoje você gasta R$1.400. Então a diferença
isso vai continuar, né? Exatamente. A tendência até por uma série de fatores, o dólar ele é multifatorial, Sim. mas ele é sempre não só uma proteção patrimonial, uma boa diversificação, mas você consegue ter a certeza hoje que no longo prazo, o investidor que olha para o longo prazo, ele vai ter o ganho no câmbio também, Isso. por todas as questões econômicas que já estão expostas, sim, com né? certeza. Então a gente pede para que o investidor ele não pense no ganho no câmbio como a primeira... a mais importante das alternativas que ele está buscando, mas isso vem no longo prazo te trazer uma rentabilidade maior na tua operação imobiliária, Sim. né? E como eu falei, hoje está acessível. Porque Então, você estava falando $100 mil, o cara entra já com um imóvel lá. Exatamente. E como que é a dinâmica disso, Fábio? Explica. Ou até, desculpa, até te cortar, Eliseu, mas até $25 mil, porque a gente tem unido investidores Sim, menores, né, comprando bons imóveis e todo mundo rentabilizando. Então a gente conseguiu popularizar. Isso é muito legal e eu prefiro, tá? Eu gosto muito de diversificar. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, eu queria entrar nesse negócio X que a gente tem ali. E aí o cara fala, pô, tem $1 milhão. Eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, bota 250 mil nesse aqui, nessa cesta, e eu tenho mais 3 negócios aqui que eu posso diversificar para você. Perfeito. Porque, cara, por mais que a gente sabe que o negócio é muito bom, risco, né? cara, exatamente, pulveriza risco, você diversifica, então se um negócio demora um pouquinho mais, não rentabiliza tudo que a gente esperava, o outro às vezes compensa muito, né? Não trava. Então é muito mais inteligente. E o bacana até que depois de um certo tempo, normalmente a primeira propriedade você compra cash, você compra à vista, tá? Mas depois que você tem a primeira, você tem 6 meses de aluguel, por exemplo, a propriedade cash flowing, que a gente fala, e você já tem uma declaração de imposto nos Estados Unidos, que inclusive é muito mais fácil declarar imposto nos Estados Unidos do que no Brasil, os bancos americanos começam a te olhar com outros olhos e você começa a ter acesso a crédito. Sim. Quando você começa a ter acesso a crédito e no time certo, hoje a gente está com juros um pouquinho mais alto no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, mas está por vir aí uma queda de juros que pode fazer com que o investidor brasileiro em 2025, 2026 comece a utilizar o banco americano, o crédito dele nos Estados Unidos e comece a fazer negócios com $18 mil, com $15 mil, com $20 mil. Tá? A gente tem um mercado muito bom nos Estados Unidos, que é o mercado off-market, que é um imóvel que não está no leilão, que é um imóvel que não está no mercado. Tá? Ele é um mercado, é uma propriedade que a gente busca tratar diretamente com os proprietários. Seria um for sale by owner, mas a gente tem técnicas para trabalhar esse imóvel e comprar ele mais barato do que no leilão. E por que eu estou falando isso? Depois que você começa a ter crédito, desenvolver isso, e qualquer brasileiro pode começar a desenvolver relacionamento numa determinada cidade com determinados bancos e conseguir crédito, você começa a negociar essas propriedades off-market, propriedades fora do mercado e conseguindo pagar o tal do 20% de down payment. Ou seja, você vai lá, negociou isso abaixo, tá? Você está pagando um valor de leilão e está dando 20% de entrada só numa negociação normal. Então, teoricamente, você consegue mais para frente fazer negócios com $20 mil, com $15 mil e colocar o inquilino, tá? Justamente pagando o teu mortgage, pagando o teu financiamento e com uma certa vantagem ainda de um aluguel maior do que o teu financiamento. Então você começa a projetar para os próximos anos, pensando em 2030, pensando em 2035, um aumento de portfólio, tá? Propriedades que seriam quitadas ali 7, 8 anos depois e com um investimento muito baixo. Estou falando aí de $20, $25 mil, $18 mil. Teve uma agora que eu estou entrando com $18 mil, a propriedade vale em torno de 150, eu comprei off-market por 89. Caramba. Vamos arredondar para 90, né? Para fazer a conta mais fácil. Mas com $18 mil, que seria aí 20% desses 90, que é o preço que eu negociei da propriedade off-market, eu estou dentro do mercado. E o aluguel, tá, que vai me dar essa propriedade é praticamente o dobro do financiamento, que me permite pagar 2 parcelas e acelerar. Mata antes. Exatamente, e acelerar a quitação dessa propriedade. Então, o que eu estou imaginando? Em 7 anos, né, por uma série de fatores ali, não são 7 anos e meio, são 7 anos, 6 anos e meio,
eu consigo fazer com que o inquilino me pague essa propriedade, que lá na frente, se vale 150 mil hoje, daqui uns 7 anos ela vai valer uns 210, 220 pelo menos, tá? Pela valorização que está se propondo naquela cidade. E o dólar também já não vai ser mais 5,80, você já vai estar falando num dólar a 7 talvez, porque a gente está projetando 7 anos para frente. Legal. Tá? E 10 anos atrás a gente falou que o dólar estava 2,44. Então você começa a ter acesso a possibilidades que você ainda não consegue nem imaginar. Né? Então por isso que eu falo para o pessoal, vai buscar informação, dá o primeiro passo, dolariza. Tá? A impressão é que o dólar está sempre caro quando você começa. Eu já fiz evento com o dólar a 3,20, o pessoal achava que estava caro. A 3,80 o pessoal achava que estava caro. A 4,40 o pessoal achava que estava caro. Ou nos eventos de hoje, 5,80 está caro. Porque você está sempre próximo do topo. Sim. Né? Só que esse topo sempre sobe. Então Não o dólar topo, caro que eu brinco, o dólar caro é aquele dólar, é o dólar que você não tem. É isso. Então nunca é tarde para começar. E eu acho que se você tiver num mercado imobiliário, na maior economia do mundo e na moeda mais forte do planeta, até você dorme até mais tranquilo, você dorme mais leve. Com porque certeza. a tendência é que com o passar do tempo os imóveis valorizem, o dólar valorize, você esteja super tranquilo. Para terminar, uma coisa extremamente importante. Para um investimento que não vai só gerar renda para você, quando você partir dessa para uma melhor, e é a única certeza segurança que a gente tem na essa vida, é a única. um dia a gente vai lá morar lá naquele projeto do cemitério, um dia todo mundo vai para lá, não tem jeito. Todo mundo vai ser nosso cliente. Graças a Deus. Exatamente. Você deixa uma renda passiva para a tua família de 10 mil dólares, de 12 mil dólares, de 15 mil dólares, de 8 mil dólares, seja lá quanto você conseguiu. Né? Então, existe uma maneira também de você fazer toda a linha sucessória com segurança. Então, não é só sobre você. É sobre segurança, vida, né? É sobre a tua família, é sobre futuro. É uma coisa que eu acho que todo mundo deveria pensar. Então eu quero fazer essa pergunta. O que é dolarizar? Às vezes o pessoal do Brasil inteiro, a gente tem uma audiência muito grande no Rio de Janeiro, em Roraima, em Rondônia, não tem ideia. Acho que esse negócio é para milionário. Né? Só milionário, bilionário. O que é dolarizar? Explica para o pessoal. Vamos começar do beabá mesmo? Vamos, claro. Assim, basicamente é você... o mundo globalizou, né, João? Hoje está muito fácil, na verdade, você ter acesso a tudo que você tem no planeta. Eu lembro assim, até do meu início como profissional, eu levava 8 horas, eu dava aula, né, de fisioterapia, era professor de fisioterapia na minha área, e eu ia de São Paulo a Belo Horizonte para dar aula em 8 horas. Tá? Eu vou chegar já na questão do dólar, mas só para exemplificar. Hoje, você toma café, você janta no aeroporto de Guarulhos e toma café no aeroporto de Orlando. Nas mesmas 8 horas que eu levava de São Paulo a Belo Horizonte de ônibus, porque muitos anos atrás o avião também não era para todo mundo, né? Então, da mesma forma que avião não era para todo mundo, às vezes o pessoal pensa que dólar não é para todo mundo. E aí é que o pessoal se engana. Hoje a gente já tem uma série de plataformas que facilitam que você comece a dolarizar na moeda mais forte do planeta, que nada mais é que transformar parte do seu capital em real que você tem no Brasil em moeda mais forte e estável do que é o que a gente tem aqui. Então, infelizmente, a gente tem um cenário brasileiro hoje onde o real, como moeda mundial, ele é uma das moedas que mais desvalorizou. Está enfraquecendo demais. Exatamente, esse ano. E a gente tem um cenário de 2024 que é assustador, de desvalorização da moeda. Então, quando a gente tem um real desvalorizando, tudo fica mais caro para você. Tudo fica mais caro, porque a gente vive numa economia dolarizada. Sim. Vamos no simples, né? O preço do Big Mac dolarizado, o preço da Coca-Cola dolarizado, isso está presente no teu dia a dia. O teu iPhone dolarizado. Eu cheguei aqui de carro, gasolina, né, o petróleo dolarizado. De manhã eu comi um pãozinho. O pãozinho, o trigo é uma commodity dolarizada. Então a gente vive num mundo tão globalizado onde os preços são cotados em dólar, e à medida que o dólar sobe e você não tem parte do seu patrimônio nessa moeda, o teu pãozinho ficou mais caro, o teu iPhone ficou mais caro, o combustível ficou mais caro, e você começa a ter perda do poder de compra. Então, na verdade, a dolarização, que seria transformar parte dos teus reais
em dólar, ele é um hedge da tua carteira, ele é uma defesa da tua carteira. Exato. Porque senão você vai sofrer o tempo todo, porque cada subida do dólar, tudo que você consome no dia a dia, ou pelo menos quase tudo do que você consome no dia a dia, desde sei lá, vamos falar do agro, uma maçã que esteja vindo de uma laranja que venha do interior de São Paulo, ela vem de caminhão. E o caminhão cobra o frete pelo combustível. Então, à medida que o dólar sobe, ele te afeta. Hoje não dá mais para fugir do dólar. A gente, aqui no Brasil, a gente vive uma sociedade dolarizada. Então, é muito inteligente para todos os investidores que estão nos assistindo ter parte do patrimônio em dólar. E o que os experts falam, pelo menos 10 a 20%, desculpa, 10 a 30% do patrimônio numa moeda forte, mais forte que o real, para que você não sofra com tudo isso que a gente acabou de falar. Sim, e como você disse no bloco anterior, né? Então, para quem estava acompanhando os números aí e não conseguiu pegar, dolarizar patrimônio não é coisa de gente rica, não é coisa de bilionário, de milionário, não é isso. Não. Então, você que tem aí uma carteira pequena, você que nem tem uma carteira de investimento, né? Mas você tem patrimônio aqui em real, você tem casa, você tem imóveis, você tem às vezes um apartamentinho alugado. Às vezes um apartamentinho desses da MRV, da Vita, para quem é mais aqui de São Paulo, de Minas e que conhece, são apartamentos populares. Você pega 150 mil, 160 mil reais, você já pode começar a investir nos Estados Unidos. Perfeito. Né? O Fábio deu um case aqui maravilhoso, com 18 mil dólares, que hoje dá o quê? 110 mil reais, mais ou menos? Daria uns 100 pau, mais ou menos. 100 mil reais, ele comprou lá uma casa, que daqui 7 anos ela se paga e vai valer 200 mil dólares, ou seja, Exatamente. R$1 milhão, que também não vai estar valendo, vai estar já 2 milhões, porque a inflação vai comer nós pelas pernas aqui. Exatamente. É isso. Então, só quero lembrar que não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? A gente só está explicando aqui para você ter um parâmetro. O contexto. Nós estamos contextualizando o que o Fábio está dizendo e que é o que nós pretendemos fazer. Então, parte, né, que a gente diz que como 10 a 30 para nós é 30, talvez até mais. Mas assim, pelo menos 30% do patrimônio é interessante ter dolarizado, é interessante você ter patrimônio em dólar e se você puder gerar renda com esse patrimônio, melhor ainda, né? Porque é a estratégia do Fábio. Né? Ele compra e aí gera renda passiva a partir disso e essa renda acaba pagando também parte desse imóvel, né? Ou às vezes até tudo. Né? Assim, hoje o que eu brinco, né? Não tem mais desculpa, Eliseu, porque assim, hoje dentro do mercado imobiliário, não vamos falar dos estoques das ações nos Estados Unidos, que é um mercado de... Sim. Pensando em ações, o mercado americano já é mais forte que o brasileiro. Vamos pensar só em REITs. Grotesco. Os REITs, eles são ativos, são empresas imobiliárias nos Estados Unidos que você consegue investir no mercado imobiliário com $100, com $50. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de R$250, R$300, R$400, onde você entra numa dessas plataformas que já te atendem em português. Você compra pequenas frações de um prédio em Nova York, por exemplo, e começa a rentabilizar em dólar. Então, hoje não é mais uma questão não posso, não consigo. Eu acho que qualquer seguidor que esteja aqui acompanhando vocês, ele não pode mais usar essa desculpa de que eu não consigo, é coisa para rico, porque hoje você tem já, por mais que seja um investidor iniciante com menor capital, ele também tem uma série de opções muito boas. Sim. E hoje também, ô Fábio, antigamente, pelo menos quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, acho que foi no final de 2010 ali, você era obrigado a levar moeda, dólar moeda. Exato. Né? Comprar no shopping, aquele negócio todo, né? Hoje você tem alguns cartões que você faz um Pix pro seu cartão e dolariza. Ou seja, você passa e você aperta 2 vezes ali no iPhone, encosta na maquininha lá do outro lado do mundo e vai. Então, assim, aonde a gente quer chegar, né? Tá fácil você hoje deter dólar, seja no seu celular, em uma propriedade, em uma casa. A grande diferença que eu vejo e uma vez foi o próprio Fábio. Logo que acabou o Leilão Summit Day, a gente foi tomar um café. Fui eu, você e o Adonias. Não sei se você lembra, lá na Paulista. Lembro. Aí ele, pra esnobar a gente, ele sacou assim um cartão de crédito e falou o seguinte, ó, eu vou pagar essa conta. Tinha dado, sei lá, uns R$50, né? Aí ele virou e falou assim pra mim, com uma diferença. Eu estou pagando em dólar, então pra mim essa conta tá saindo, sei lá, R$10, $10. Aí eu olhei pra ele e falei, porra, não tô valendo nada, né? Aí ele falou, sabe, porque esse é o poder de você ganhar em dólar. Fica barato
você gastar em real, porque a conta da cabeça dele já não é mais de, sei lá, 6 versus 1. É o contrário. A moeda dele vale 6 e ele tá pagando 1. Exatamente. E é maluco isso, né, Fábio? Eu acho que é bacana falar para as pessoas, porque quando você fala em ganhar em dólar, ela não necessariamente ela consegue automatizar como que ela gasta em dólar. Isso é muito louco, porque assim, é a coisa mais simples do mundo. Você vai ter um cartãozinho como esse aqui, de um banco americano, tá? Onde você passa em qualquer comércio no Brasil. E no mundo, né, Fábio? No mundo, exatamente. Então, aquele dia a gente estava tomando um café na Avenida Paulista, 50, 60 reais de conta, você vai e passa em qualquer maquininha. E o que é legal, a maquininha que vai te cobrar, ela cota o dólar do dia. Tá? Então, naquele momento ali, por que eu falo para o pessoal, né, utilizar esse cartãozinho com renda em dólar só quando o câmbio estiver alto? Porque justamente é o momento que você tem vantagem. Então, esse ganho ele não é imediato, porque você tem que ir aos poucos montando a tua carteira em dólar. Então, eu, por exemplo, comecei a mandar dólar com 1,89, 2,22, são cotações que eu lembro de muitos anos atrás. E aí, quando está 5,80, eu estou utilizando uma vantagem cambial que eu tive de estar enviando dólar há muito tempo. Se você está começando, você provavelmente vai ter vantagem cambial quando o dólar estiver a 6,50, 6,90, 7, e tudo leva a crer que nos próximos anos você também vai ter essa vantagem. E você vai lembrar, eu lembro que eu mandei o dólar a 5,50. Provavelmente teremos oportunidades ainda de mandar dólar a 5,40, 5,50. E quando tiver 7, 8, você vai falar, lembra aquele dinheiro que eu mandei lá atrás e fiz ele crescer nos Estados Unidos, fiz aquele bolo e aumentando aos poucos. Hoje você vai ter a possibilidade de tomar um cafezinho com uma certa vantagem cambial, tá? Então o que acontece comigo, a minha diferença para quem está assistindo é só que eu comecei antes. Tá? Você daqui 10 anos também, assim como eu comecei 10, 12 anos atrás, você daqui 10, 12 anos vai ter essa mesma vantagem, tá? De poder usufruir dessa renda em dólar com o resultado da operação imobiliária, mas também com o resultado do câmbio que subiu. Por isso que eu estou falando que não é só sobre imóveis. Tá? É sistema financeiro, câmbio, né? É sobre proteção patrimonial, é sobre diversificação. Então a gente está falando uma cesta de benefícios aqui em olhar para o exterior e não está tão longe, como eu falei, 8 horas daqui, janta aqui, toma café em Orlando lá com a gente. Acabou. E por que... na verdade, como que funciona hoje? Né? Você tem algum curso, alguma mentoria? Como é que as pessoas entram nesse mercado? Mais. Porque você fala inglês, né? Falo. Você fala inglês, Eliseu? Não. Not so much. O meu inglês é o inglês do turista pidão, sabe? Que chega e sai falando um pouco de mímica, um pouco de inglês, um pouco de portunhol, um pouco de tudo. Como é que, de repente, um brasileiro, né, que quer ter uma propriedade nos Estados Unidos, não tem o domínio da língua, como que você auxilia? Como é que funciona, o Fábio? Essa é uma outra barreira psicológica, João, porque a gente quebrou todas essas objeções. Porque eu já tive no momento, como você está assistindo a gente aqui, de como que eu vou dolarizar, como é que eu vou para os Estados Unidos? Aparece uma série de objeções na sua cabeça. O idioma é uma delas. Como que eu vou conseguir conversar? Eu não sei inglês. Até eu aprender inglês daqui 5 anos, o tempo passou. E hoje a gente tem uma operação 99,9% em português. Então, por exemplo, você tem o nosso evento, você tem a nossa assessoria, você tem uma equipe, por exemplo, de reforma, onde você vai discutir uma reforma em português. Você tem uma administradora de aluguéis que vai conversar com você em português. Você tem praticamente tudo. E por que eu estou falando praticamente tudo? É porque eventualmente pode acontecer alguma situação que não esteja assim de bate-pronto na nossa cabeça e que você precise de algum momento de ajuda, tá? E quando você tem assessoria, você já não tem mais o problema. Você tem o assessor que vai cuidar disso para você. Então eu cuido de operações para vários investidores, onde às vezes eu tenho que intervir, né? Eu tenho que ajudar em alguma coisa nesse sentido, mas assim, é tão raro que eu não consigo posicionar hoje, tal situação vai acontecer. Eu tive uma situação há um tempo atrás de um investidor que quis fazer um seguro de um imóvel nos Estados Unidos mais barato.
Então ele não fez com a corretora de seguros que fala português que a gente indicou, ele quis uma corretora de seguros mais barato. E aí ele seguiu um determinado caminho e precisou-se de informações sobre a propriedade. Eu ajudei ele naquele momento. Mas está tão fácil que até nesse momento, quando ele está no e-mail, lá mandando um e-mail para os Estados Unidos, você usa um Google Tradutor e o que recebeu você transforma na hora porque você tem ferramentas para isso. Coisa que há 15 anos atrás você não tinha. Então, assim, o mercado, as dificuldades que eu enfrentei no meu início, elas já não são mais as dificuldades de hoje. E muito da assessoria que a gente tem hoje para investidor brasileiro são baseados nas dificuldades que eu vivi por não ter assessores fazendo esse papel. Então, hoje a gente se propôs a transformar, além de popularizar, né, de deixar o investimento em dólar acessível para boa parte da população, a gente quebrou todas essas objeções e a gente fez uma operação toda em português. Até vale citar, do dia 11 de novembro ao dia 15, nós teremos a Business Trip Estados Unidos, que é uma imersão onde a gente fica 5 dias nos Estados Unidos, de teoria a prática. Qual que é a data? De 11 de novembro a 15 de novembro de 2024. De 2024. Tá. Nós teremos aí uma imersão que hoje é a maior imersão com investidores brasileiros. Então a gente recebe nos Estados Unidos 40, 45, dessa vez vão 30 e poucos investidores. Passear com a gente nos Estados Unidos, estudar primeiro a questão teórica, depois ir para a parte prática, a gente participa de leilão, a gente leva nas propriedades, a gente visita cases de sucesso, a gente entra no meio de reforma e é muito bacana essa viagem, João, porque ela é justamente uma quebra de objeções e paradigmas que existem. E eu só citei isso porque toda essa viagem a gente faz em português. Então a gente conversa com o pessoal que reforma casas em português, a gente conversa com o gerente de banco em português, a gente traz o contador para falar sobre tributação em português. Então é um negócio extremamente bacana. Então não tem mais desculpa hoje e não tem mais barreira, porque a gente tem muito brasileiro lá à disposição, de braços abertos para te receber e cuidar dos seus investimentos nos Estados Unidos. Muito legal, hein, Eliseu? Muito bom. Tem uma operação nos Estados Unidos, não sei se você conhece, que é a... Como é que é? Section 8? Acho que é isso, né? Sim. Que é alugar para o próprio governo americano, né? E você também trabalha com esse tipo de locação ou não? Também. O Section 8, ele acaba sendo uma via mais segura para você alugar a tua propriedade, né? Então o Section 8 ele é um pouco mais exigente em relação à reforma. Existe uma vistoria que eles fazem na tua propriedade, mas você pode ter um imóvel, tá, com a garantia, né, do governo americano pagando a tua rentabilidade, né, que é o Section 8. Então você pode utilizar essa estratégia, basta assim fazer uma reforma de acordo com o que o Section 8 pede e você vai ter o governo americano te pagando todo mês. Ou seja, até aquele suposto medo de você não conseguir rentabilizar com o imóvel, ele também não existe, porque nos Estados Unidos você tem essa modalidade onde o governo americano é quem vai fazer o pagamento para você. Então você fica muito mais tranquilo que você vai receber o teu aluguel. É parecido com o que você faz? Porque você também aluga para o exército americano, né? Para a base, ou não? Você aluga para o soldado? Como é que funciona? Na verdade eu moro numa cidade que tem a maior base militar de artilharia dos Estados Unidos. Então os estados militares eles são bons para real estate, eles são bons para o imobiliário, porque o militar americano tem muito benefício. Entendi. Então, ele para comprar uma propriedade é praticamente juro zero, para alugar uma propriedade, muitas vezes a base aluga, não necessariamente é o governo americano, mas é a base do exército americano que paga o aluguel. Então, para você como investidor, você fica mais seguro. Então, não necessariamente a gente aluga para o governo, né? Para o governo ou para o militar em si. Às vezes é a base, né? Eu até brinco que às vezes a gente vive lá uma situação de filme ali. Por quê? Você já viu aquele filme americano
onde o cara o americano vai lá, o herói, né? O americano é sempre um herói, né? Ele passa lá no meio de uma guerra e é canhão, e é avião dando tiro, e ele tá lá com uma faca. E limpo, né? Você vê que ele tá naquela postura. Contra 40 soldados de um outro país, e ele uma faca só, ele resolve o problema, e ele chega em casa com uma marquinha aqui, outra ali e tal, mas ele volta para casa para encontrar a família, que é o American Dream, né? Esses filmes relatam muito o sonho americano. E ele volta para encontrar a esposa, volta para encontrar a filha, e tem aquela cena final do filme, ele chegando sujo em casa para dar um abraço na família. E eu brinco que sempre que nos nossos eventos, que aquela casa do filme, da última cena do filme, quando o soldado americano chega, é a nossa propriedade. É a propriedade que a gente está alugando ou para a base, ou às vezes para o governo americano, ou às vezes até pode acontecer também de alugar para os soldados, né? Legal. Mas isso movimenta muito o mercado, porque, por exemplo, na cidade que eu moro, a gente tem as bases militares que treinam esses soldados. Olha que coisa bacana. E esses soldados, eles têm vários steps, que ele vai se formando, ele vai se graduando. E como essa questão militar ela é um orgulho nacional nos Estados Unidos, eles são muito respeitados, e a cada formatura que ele vai passando nesses steps, existe todo aquele cenário de aquele gramado enorme, aquelas escadas onde o militar vai lá, e as famílias vêm dos Estados Unidos inteiro para Oklahoma, onde eu moro, para acompanhar essas formaturas. O que acontece com o turismo? Explode. Porque toda semana, toda quinta-feira tem formatura nessa cidade. Então, por exemplo, é gente de Nova York, é gente de Massachusetts, é gente da Califórnia, é gente do Texas, é gente da Flórida. Legal. Que vai para lá. Então, parece que você fala, pô, cara, que negócio bacana fazer um Airbnb aqui. Pois é. Para famílias militares, né? E não falha. A gente tem os nossos Airbnbs em Oklahoma e não tem uma semana que falha. Por quê? Ou é alguém que está passando pela cidade por algum outro motivo, mas na grande maioria das vezes as formaturas trazem muita gente para a cidade e você consegue ter um Airbnb com muito sucesso, com uma rentabilidade muito boa, fora de Orlando. Que na cabeça do brasileiro é algo impossível, porque ele só consegue pensar o imóvel em Orlando para o turismo da Disney. Sim. E a gente está faturando assim, muito alto em relação à última linha da planilha, a rentabilidade com o turismo da base militar. Olha que coisa maluca, olha o que é o nosso começo da conversa, né? O pensar fora da caixa. Isso. Então, olha as possibilidades que vão aparecendo. Muito legal. Eu tenho uma pergunta difícil para você, Fábio Lá Tavares. vem, né? Pergunta difícil é complicada. Qual que é a rentabilidade hoje de um Airbnb lá nos Estados Unidos? Né? Essa é boa. Vamos contextualizar isso. Os imóveis de leilão, eles dão uma possibilidade muito boa de você fazer 1% ao mês. Tá? Então o brasileiro gosta muito do tal do 1% ao mês, porque a gente vem da taxa Selic, minimamente, taxa de juros alta, o CDB do banco. No aluguel tradicional faz 1%. Faz 1% ao mês. Muito o bom. tradicional que eu estou dizendo é quando você utiliza a técnica certa. Então a gente está falando de um imóvel comprado em leilão, preço baixo, da maneira correta, você consegue ter esse resultado. Não é um resultado de um investidor comum. Tá. É um resultado do investidor que assistiu aqui o podcast e está saindo fora da caixa para ter esse resultado. Mas totalmente acessível. A gente tem vários investidores que têm mais, inclusive, de 1% ao mês. Mas a gente não procura colocar isso numa expectativa baixa e muito boa, porque não é fácil fazer 1% ao mês nos Estados Unidos em qualquer investimento que Na você verdade, em tenha. qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Se você pegar no mercado imobiliário aqui de São Paulo, tradicional de 0,3 a 0,5 ali. Né? Só tem uma coisa que está dando mais, que são os BTS que o Eliseu monta, que são os malls. Os malls comerciais. Perfeito. Que aí você consegue performar melhor. De uma melhor 0,8, maneira. 1% também. Agora, esquece isso aí, velho. 1% ao mês em residencial, só se você compra em leilão com 50%, 60% de desconto. Exatamente. Porque aí a margem fica positiva. O leilão é fantástico, pessoal. Você consegue comprar uma propriedade abaixo do preço de construção. É uma das. Cara, se você parar para pensar, uma das melhores estratégias do planeta. Bom pensamento. Você consegue. O cara gastou, vamos supor, o cara gastou 120 para construir, você está comprando por 100.
Bom Só pensamento. o leilão permite isso. Por isso que eu sou um apaixonado por leilão. Fui aqui no Brasil e sou ainda mais nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente tem mais ramificações de leilão diferente, até porque lá a lei é estadual, Sim. uma série de questões que criam-se possibilidades diferentes. Mas voltando na pergunta, né, que eu não vou pedir ajuda dos universitários, eu vou responder sozinho. Normalmente, pela nossa experiência, você com o Airbnb consegue fazer uns 2, 3% a mais do que um aluguel long term. A Caramba. gente chama de aluguel long term, aquele aluguel comum para uma Sim. família americana morar. Aham. E o aluguel short term, aquele aluguel para um Airbnb. As pessoas vão passar pouco tempo na sua propriedade. Então, se eu estou falando em torno de 1% ao mês, né, ali vamos supor 12% ao ano, com aluguel para uma família americana, com o Airbnb você potencializa isso. Você passa a olhar para 14%, 15% ao ano. Claro que eu estou falando de um mercado profissional. Claro que eu estou falando de você utilizar a técnica certa, comprando na cidade certa e utilizando as melhores estratégias. Se você for para Orlando, por exemplo, igual você falou de São Paulo, buscar um número como esse, dificilmente você vai conseguir. Sim. Assim como São Paulo, às vezes no bairro do Ibirapuera, que talvez é o lugar que você possa gostar, ou de repente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é o bairro que você possa gostar, não necessariamente ali onde você gosta, é onde você vai ter os melhores resultados. Sim. Então, como para nós o imóvel ele é só um meio para se alcançar um resultado financeiro, se você utilizar a técnica certa, você consegue esse tipo de resultado, o que, na minha opinião, é excelente. Porque quando você compara com ações, por exemplo, você tem muita dificuldade em conseguir esse mesmo tipo de resultado. E a gente está falando de um processo seguro, né? Onde você tem o imóvel. E só para terminar, João, não é só a rentabilidade. No começo do nosso bate-papo, eu falei de um imóvel que você investiu $70 mil e investiu 30 de reforma, ou seja, 70 de compra, 30 de reforma. E com esse mesmo imóvel, você faz o tal do 1% ao mês no aluguel. Mas não é só 1% ao mês no aluguel. É o imóvel que você investiu 100, que vale 150. É o equity de 50 mil que você está carregando ali, né, que vai se transformar em 160, depois de um outro ano 170, depois de um outro ano 180, e não é só aquele 1% ao mês. Na hora que você precisar rentabilizar aquilo, de repente vender aquele imóvel, você tem ali $50 mil de ganho, $60 mil de ganho, $70 mil de ganho. Então o equity, na minha opinião, é até mais importante do que propriamente a última linha da planilha de aluguel, do tal do 1% Sim. ao mês. Tá? Isso é extremamente importante. E vale comentar também a questão da liquidez. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo a gente aí está falando, Fábio, mas espera aí, isso está muito bonito, mas e a liquidez? São perguntas que eu ouço muito nos eventos quando eu venho aqui no Brasil. E nessa cidade em Oklahoma onde eu moro, a média para se vender um imóvel nessa cidade, média oficial, então não é chutômetro nem nada. Nos Estados Unidos é tudo estatística, né? Tudo tem números. São apenas 42 dias de média para se vender um imóvel. E tá ruim agora, porque até uns dias atrás era 38 dias de média para se vender um imóvel. Então, assim, você tá num mercado que traz... É um multifatorial, né? Mas é um multifatorial positivo. Você tem muitos motivos para estar lá. Até convido o pessoal, no começo de dezembro, nós estaremos em São Paulo, né, com o maior evento aí sobre leilão de imóvel nos Estados Unidos, dia 7 e 8, próximo à Avenida Paulista. Né? Te convido novamente, o João já foi, convido o Eliseu também para participar, convido você que está nos assistindo, segue lá no Instagram, @grandes lucros, lá a gente tem um link, é super baratinho o evento, inclusive para o tamanho do business. A gente procura trazer nesses eventos todos os esclarecimentos do ponto de vista imobiliário, jurídico, tributário, e a gente vai falar muito sobre números, inclusive trazer quais são essas possibilidades de novembro, de dezembro, de janeiro, onde você que está nos assistindo pode entrar, né? Ou seja, o programa às vezes não é só sobre nós, né? Mas principalmente sobre você que está assistindo. Então, o que eu peço sempre para quem está se interessando, está gostando, é seguir a nossa rede social, que tem muito material gratuito, o @grandes lucros no Instagram, e de repente tentar participar de um evento nosso no Brasil. Temos o nosso evento,
teremos provavelmente o Leilão Summit Day, tô sabendo Sim, agora, vai. em 2025. Já temos data marcada, Espero inclusive. ter a honra de estar lá com vocês. Vou te avisar com antecedência para você vir Poder dos vir, Estados Unidos comprar passagem. e aproveitar com a gente aí. Tá, mas nesses eventos assim é muito bacana, onde a gente consegue ter o bate-papo com você que está nos assistindo e de repente tirar a sua dúvida de uma maneira particular. Boa. Alguma pergunta? Acho que agora eu quero estar aí com ele para os Estados Unidos logo, né? Uma vez. Você tem curso online também, ô Fábio? Temos também, João. O curso online, na verdade, ele prepara você para todas as técnicas de leilão que você possa utilizar. Mas eu entendo, às vezes, que quem está nos assistindo, às vezes gostou, mas não quer se tornar um profissional de leilão, porque nem todo mundo tem tempo disponível para ir comprar, para pesquisar, para peneirar. Então, nem sempre você que está nos assistindo vai ter tempo para isso. Mas se você tem tempo, a gente tem uma linha educacional, temos cursos sobre isso, que nada mais é do que tirar tudo que está na minha cabeça aqui e colocar na sua. Mas tem funcionado muito bem a linha de investimento. Legal. É aquele cara que tem o business dele no Brasil, gostou dessa ideia, Fábio, eu quero investir, como é que eu faço? E o caminho é sempre o mesmo. É conhecer a gente num Leilão Summit Day, é conhecer a gente num evento da própria Imóveis USA. Por isso que a gente vem no Brasil pelo menos umas 2 vezes por ano para poder explicar esse step by step, qual que é o seu primeiro passo. Boa. Esse foi Fábio Tavares, um dos grandes investidores do mercado imobiliário, não só brasileiro, mas também dos Estados Unidos. Tudo que a gente falou aqui não é uma recomendação de investimento, é só para que você consuma um conteúdo que pode ou não te trazer ali uma alavancagem, uma nova oportunidade. A nossa ideia sempre é trazer informação relevante que deixou e vai deixar muita gente rica. Porque o mercado imobiliário ele tem um problema, né? Que o Pablo Marçal fala que é o ricavírus. Depois que você é mordido por esse vírus, não tem como você não ficar rico, próspero, né? Então, o Visionários de hoje foi ocupado pelo visionário Fábio. Pelo visionário, né? Fábio Tavares, agradeço demais. Hoje, inclusive, está voltando para os Estados Unidos, mesmo, né? Hoje o voo sai hoje. Pois é, então não posso prender muito homem aqui, senão ele não vai conseguir embarcar daqui a pouquinho lá em Guarulhos. Então, você que nos assistiu, muito obrigado. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. O QR Code está aqui no rodapé do seu vídeo, tanto do Fábio como do João Angeli, do Eliseu Assunção e do Visionários. A gente se encontra na semana que vem com outro bate-papo para que você fique com a sua cabeça sempre aberta e com o coração ensinável. Fábio, obrigado, viu, pela sua participação. E eu que agradeço, João. Foi assim, São Paulo é sempre uma aventura, né, para se chegar até aqui. Mas eu superei todos os desafios. Foi um grande prazer bater um papo com vocês. Grande prazer conhecer também aí o público de vocês. E estou à disposição para os próximos eventos. Podem contar comigo. Tamo junto sempre. Tamo junto. Eliseu, valeu. Não preciso nem te agradecer, né? É uma honra ter você aqui no Visionários, mesmo porque... Inenarrável. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto. Fábio, obrigado. Um abraço. Valeu.